O corpo feminino mudou de nome, viu, gente? Agora a gente chama ele de autocuidado. Esses dias eu vi um vídeo que tá perturbando a minha mente, que era um tutorial de como aguentar quantas horas fosse em cima de um salto alto. E o tutorial consiste em melecar seu pé inteiro em pomada analgésica. Isso é problemático em muitos níveis e nenhuma mulher devia se submeter a isso. Mas tem uma reação clássica pra essa questão, que é o que me fez querer gravar esse vídeo, que é: ah, mas eu me sinto bem de salto alto, eu me sinto empoderada. Amigas, vocês não acham uma coincidência muito engraçada que tudo que é vendido como empoderamento feminino, no fim das contas, acaba entregando o mesmo padrão estético esperado pelos homens heterossexuais? O autocuidado vira forma de controle quando a gente internaliza de um jeito o controle que ele acaba se transformando numa injunção, num imperativo, numa força de vontade. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Esse vídeo é da Antônia, vou deixar o arroba dela para vocês. Dentre os autores que falam sobre essa mudança que acontece na modernidade, em que, de repente, de uma sociedade super controlada, super da repressão, super do não, ela se transforma numa sociedade da liberação, se transforma numa sociedade do hedonismo, do fazer, do sim, eu acho que o Byung-Chul Han é o mais adequado para falar sobre isso. Byung-Chul Han chama a nossa sociedade de uma sociedade da positividade, não porque é legal, é positivo, é good vibes, paz e amor, mas é porque existe uma troca. Se ao longo do século XX, por exemplo, existia muita coisa relacionada à repressão, muita coisa relacionada à lei, muita coisa relacionada à norma que batia forte na cabeça de cada cidadão, mais ou menos depois ali da década de 70, 80, a tendência, principalmente no Ocidente, é de uma transformação, em que, em vez de ter a lei, a norma, o mandamento como sendo guia, o guia passa a ser, na verdade, a motivação. Ele passa a ser, na verdade, a iniciativa, o projeto pessoal. É muito interessante isso porque essa repressão, essa negatividade do século XX, XIX, é aquela que é muito retratada pelo Foucault em Vigiar e Punir, né, de uma sociedade disciplinar, que produz delinquentes e que produz loucos. O Byung-Chul Han vai dizer que a nossa sociedade, que é a sociedade em que a gente internaliza de tal forma as formas de controle, que a gente transforma elas em motivação, ela produz, na verdade, depressivos e fracassados. Quando a gente internaliza essas formas de controle, em vez de você precisar ter um chefe para te obrigar a produzir, ao internalizar é você mesmo que está preocupado em maximizar a produção. E aqui vale para tudo, né? Não é só sobre trabalho, mas é sobre trabalho, é sobre manter relações sociais, é sobre desempenhar uma forma sua, uma identidade específica. Tudo isso acaba caindo num critério de maximização da performance, da produção, da produtividade, né? E aqui performance eu estou falando de desempenho mesmo, não estou falando de fingir ser o que você não é. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E é justamente o que a Antônia falou no início do vídeo, né? Aquela coisa, será que de repente, quando a gente percebe que essa sensação de empoderamento, ou seja, a sensação de poder, ou seja, a sensação de liberdade, de vontade, de desejo, quando ela combina tão bem com as disciplinas, combina tão bem com os desejos que vêm dos dominantes, será que no fundo o nosso desejo ele não está submisso às relações de dominação que a gente está inserido? É porque existe uma diferença, né? Vai dizer o Byung-Chul Han que quando a gente vivia numa sociedade disciplinar, da repressão, do não, o que existia era uma vontade relacionada ao dever, ou seja, a todo momento a gente estava sendo colocado frente a normas que nos faziam fazer coisas, a gente tinha o dever de fazer coisas. Só que esse dever, essa sensação de dever, ela tem um limite. E esse limite só pode ser ultrapassado com a sensação de poder. E aí, de repente, o peão de escritório que está ali no dever de ter que fazer 15 relatórios
passa a, na verdade, perceber um poder, uma performance, um diferencial profissional em fazer 20 relatórios, em se dedicar mais ainda para o trabalho. Ou então, de repente, a mulher que se sentia no dever de usar um salto alto para atender uma expectativa de gênero, para atender uma expectativa de vestimenta de gênero, ela passa, na verdade, sentir um poder em relação a isso. E esse poder faz com que a dor sentida ao usar o salto alto por longos períodos seja driblado justamente por outras substâncias que podem amenizar essa dor. Nessa ilustração do salto alto, você já percebe que a questão é, o salto alto nunca vai ser uma questão, a questão é o que você sente sobre o salto alto. E essa questão, que é o que você que está sentindo, né, sobre o objeto, sobre o salto alto, é aquela coisa do torna-te quem você realmente é, seja autêntico. E a preocupação que a gente poderia ter com as coisas deixa de ser uma preocupação real, porque a preocupação real passa a ser aquela que a gente tem com a gente mesmo. É uma preocupação em como que a gente se sente em relação às coisas. No fundo, é uma preocupação por uma certa autenticidade, talvez. Só que essa preocupação pela autenticidade, ela de maneira nenhuma quebra a ordem de dominação. De maneira nenhuma, eu me senti muito autêntico por fazer 20 relatórios em vez de 15, quebra a relação de exploração que existe entre o meu chefe e eu ali fazendo o meu trabalho. Do mesmo jeito, de maneira nenhuma, quando eu estou aqui tentando parecer rico, ter a educação do rico, a finesse do rico, em nada isso quebra a relação de dominação que existe entre classes dominantes e classes dominadas no Brasil, por exemplo, que é expressada através da distinção da etiqueta. Assim como eu ter prazer em usar o salto alto, por exemplo, né, e usar medicamentos, usar substâncias para conseguir ficar longos períodos, de maneira nenhuma quebra o fato de que existe uma expectativa de gênero, que isso nasce de uma forma de dominação, por mais que eu goste muito disso. O Byung-Chul Han, o que torna a gente depressivo na contemporaneidade é o imperativo de obedecer somente a nós mesmos, porque a depressão ela acaba sendo uma expressão patológica do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo, na medida em que, convenhamos, não existe um ser você mesmo. A todo momento você está sendo diferentes coisas a diferentes momentos, esse núcleo central do sujeito é uma fantasia, tudo bem?